livro Juízes, Deus no caos. É esse o subtítulo que eu coloco. Diante do caos, a gente observa muito a graça de Deus atuando nesse livro maravilhoso. Então vamos introduzir, meus irmãos, apenas num versículo. A gente não vai expor um determinado capítulo, como os irmãos bem conhecem, mas apenas a nível de introdução eu queria colocar o capítulo 2, o versículo 16, tá bom? Capítulo 2, versículo 16. Esse versículo, ele praticamente resume muito daquilo que nós iremos abordar nessa noite. Capítulo 2, então os irmãos vão encontrar, em Ageu foi aquela bênção, né? Para a gente encontrar o livro, mas esse está mais fácil. Os irmãos vão caminhar pelo Pentateuco, depois vão chegar em Deuteronômio, vão avançando, vão chegar em Josué. Depois de Josué, nós temos o livro de Juízes, certo? Desde já, é muito importante que vocês possam ler esse livro, ler os capítulos, para começarem a estarem nessa ambientação do livro, os personagens, os juízes, os acontecimentos. Então isso vai fazendo a gente guardar as narrativas para que quando a mensagem ou a pregação estiver sendo exposta, os irmãos já estão em um contexto mais assertivo. Então vamos fazer uma oração. Amém? Amém, povo de Deus? Pronto, agora sim. Santíssimo Deus, nós te damos graças por todas as coisas. Muito obrigado pela tua palavra diante de nós. Muitos livros que foram inspirados e o nosso intuito é entender as Escrituras. Não somente aqueles livros que estamos mais acostumados de ler, mas também livros um pouco mais distantes do nosso convívio, do nosso contexto atual. A tua palavra é inspirada e nós queremos entender as Escrituras de maneira ampla, plena em nossa vida, para que possamos caminhar diante da tua sabedoria, do teu temor em nossas vidas. Abençoa esse início, essa introdução, os nossos corações, para que possamos, ó Deus, compreender a tua vontade em nossa vida diante desse livro. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Da mesma forma que vai ser um desafio para vocês que estarão ouvindo muitas questões históricas aqui nesse livro, também é um desafio para o pregador, porque Juízes têm as suas peculiaridades, certo? Da mesma forma que o Pentateuco possui as suas peculiaridades, é um estilo amplo, né? Do fundamento ali para o povo de Israel, tirando da cosmovisão do Egito, depois essa transição de Josué para Juízes, depois Juízes, a transição da monarquia, quando Saul é o primeiro rei, onde ele reina em torno de 10 a 20 anos, ali porventura desse desenvolvimento. Então nós temos aqui muitas questões importantes que a gente precisa aprender, ler, para que Deus nos abençoe. Tá bom? Então a introdução, Juízes narra a história dos líderes inspirados que resgataram Israel em diversas ocasiões. É isso que a gente vai ver ao decorrer das nossas exposições. Diversas ocasiões onde, diante do caos, do pecado, Deus sempre com a sua misericórdia vem, resgata o povo por conta da sua aliança. Durante esse período o povo foi infiel à aliança de Deus e ele permitiu que inimigos oprimissem Israel. Repetidamente, os israelitas pediram ajuda ao Senhor e a cada vez o Senhor lhe enviou juízes para libertá-los. Então a gente pode colocar essa introdução como um panorama geral. Sempre esse processo que a gente vai observar logo mais acerca dos ciclos que acontecem no livro de Juízes. Deus realizando algo extraordinário através desses líderes, mas a gente observa ao decorrer do desenvolvimento do livro, principalmente em sua conclusão, que os líderes não foram capazes de tirar a anarquia ou a desobediência do povo de Israel e por isso eles precisavam de um rei. O livro vai terminar justamente com isso. E não havia rei em Israel. Justamente fazendo essa transição para a monarquia e a importância deste rei final, que é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como sempre nós fazemos, nós começamos com o título do livro. Por que esse título está em nossa Bíblia? Afinal, qual é o propósito desse título? Então, o livro de Juízes deriva seu título em português da expressão latina Liber Judicum,
que por sua vez apoia-se nessa sigla que os irmãos estão acompanhando, LXX. O que é essa sigla? É a sigla da Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a tradução do grego do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas a Septuaginta, líderes que conheciam o grego, eles traduziram o hebraico para o grego, e por isso foi conhecida essa tradução muito famosa, é a sigla que nós denominamos elas. Da mesma forma, a nossa Bíblia é a ARA, é uma sigla que significa o quê? Almeida Revista Atualizada. E dessa forma, é essa sigla LXX que a gente sempre foca a Septuaginta, que foi justamente essa tradução do grego, aqui, o hebraico para o grego do Antigo Testamento. Então, a palavra grega para juízes, essa expressão que está transliterada para vocês, kritai, é a expressão grega, juízes. Já o título hebraico, e eu coloquei a transliteração para vocês, é sopetim. Então, hebraico, sopetim, e em grego nós temos a expressão kritai, que significa juízes. Mas o interessante, logo de início, sobre o título, que eu queria que os irmãos pensassem juntamente comigo, é que esse título não soa muito bem em nosso contexto contemporâneo. Por quê? Porque quando a gente olha para o termo juízes em nosso português, implica a noção ou a ideia de pessoas julgando litígios ou decidindo casos criminais. Não é isso que a gente pensa? Um juiz. Então, o juiz está diante ali de um problema, um litígio, alguma coisa, e ele vai direcionar a causa, vai bater o martelo e vai dizer, é assim, cumpra isso, a sequência é essa, o veredito é exatamente isso que eu quero para vocês. Mas é muito importante nós afirmarmos que o título sopetim, está aí a expressão em hebraico, implica em algo diferente. Juízes, a grosso modo, quando vocês estiverem lendo, vocês precisam entender que essa expressão deve ser entendida no contexto que ele foi escrito. Foi traduzido como juízes, mas o entendimento naquele período não era algo judicial, e sim salvador, ou libertação. O próprio texto que nós lemos, o capítulo 2, versículo 16, nos mostra isso. Deus levantando líderes, e qual é a função desses líderes? O texto deixa bem claro. Livraram das mãos dos que pilharam. Então, pessoas que oprimiam Israel, Deus levantando líderes para que eles possam defender a causa de Deus, a sua aliança, e trazer libertação, salvação para o povo de Israel. Algumas expressões ou focos que a gente observa isso, veja que eles são chamados de libertadores, com essa noção dessa questão do julgamento, de eles serem juízes nesse sentido. O capítulo 3, versículo 9, veja só, acredito que os irmãos estão com a Bíblia aberta. Nós temos o personagem chamado Otiniel. Veja que o povo clama ao Senhor, os filhos de Israel, e o Senhor lhe suscitou, qual é a expressão aqui? Oi? Não ouvi. Capítulo 3, versículo 9, estão comigo? Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhe suscitou libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. Até para a gente ler, bem distante, né? Essas expressões, esses nomes, caso você futuramente queira, né, progredir mais em um filho da aliança do Senhor, está aqui um nome, Otiniel. Cadê o irmão Otiniel? Capítulo 3, versículo 15, olha só. Outro nome muito interessante, Eude. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou libertador. Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita, por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Então a gente observa ao decorrer do livro que essa questão de ser um juiz, a função primordial é justamente trazer libertação para o povo. O verbo também é conjugado com essa questão de salvar ou entregar.
Então, alguns exemplos, o próprio capítulo 3, o versículo 31, nós temos aqui Sangar. Observe, capítulo 3, versículo 31. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou a Israel. Então, o contexto aqui, quando a gente for observar, é essa libertação justamente trazendo salvação, trazendo esse alívio diante daquele contexto que eles estavam sendo oprimidos. Capítulo 6, um personagem muito conhecido, todos nós temos essa familiaridade com ele, versículo 15, o chamamento de Gideão. Capítulo 6, versículo 15, ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Então a gente pode ler, deve entender, com que salvarei, ou como eu salvarei, libertarei Israel. Então a gente vai depois observar que pelo Espírito do Senhor, a capacitação de Deus, Deus abençoa Gideão e traz libertação para o povo. E o capítulo 8, versículo 22, mais uma vez, Gideão, onde ele se recusa a governar, a gente vai chegar lá, mas só para a gente observar essa questão, no versículo 22, então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livrastes do poder dos midianitas. Então esse livramento foi justamente, você nos salvou do poder dessas pessoas que nos estavam oprimindo. Então, libertação, salvação, mas também a gente vai observar ao decorrer do livro que Juízes implica que o verdadeiro juiz ou o verdadeiro libertador é o próprio Deus. Ele é o verdadeiro libertador por excelência. Então, sempre quando os juízes são levantados, estão de alguma forma mostrando a libertação ou a provisão de Deus que ele próprio irá fazer ao decorrer da história. Capítulo 3, versículo 10, veja só. Capítulo 3, versículo 10. Isso vai se repetir de maneira bastante progressiva, sempre os líderes recebendo o Espírito do Senhor, o próprio Espírito capacitando eles para fazerem algo miraculoso, extraordinário, até alguns chamam eles de líderes carismáticos. Por que carismáticos? Porque está relacionado ao carisma, ao Espírito, ao dom do Espírito sendo manifestado na vida deles, e quando o Espírito se manifestava, esses líderes tinham forças sobre-humanas, coisas miraculosas, extraordinárias por causa dessa ação do Senhor. Versículo 10, veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, veja só, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então fica bem nítido, o Espírito descendo, o próprio Deus entregando diante da liderança dessa pessoa que estava governando, por conta que, de fato, ele é o verdadeiro libertador. Tudo vem das suas mãos poderosas. Capítulo 6, versículo 34. Depois, irmãos, se quiserem os slides, tem outros textos para vocês conferirem. Capítulo 6, versículo 34. Veja só. Capítulo 6, versículo 34. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os asbiesritas, nome difícil, né? Abiesritas, se ajuntaram após ele. Então, perceba mais uma vez, o Espírito de Deus descendo, revestindo Gideão, e isso vem da própria mão do Senhor. Da própria mão do Senhor.
Então, é importante, aqui uma dica para quando os irmãos estiverem lendo sobre esses líderes, observarmos que há um pano de fundo maior por detrás dessa libertação. É o conceito do próprio Deus, que ele é o verdadeiro juiz do seu povo. É ele que entrega nas mãos os inimigos de Israel, mas é ele também que traz libertação, traz paz, traz ânimo, tudo que é aqui, tudo que acontece nesse livro, suscitando libertadores, descendo sobre homens, mas ao mesmo tempo entregando o povo ao juízo, vem através do juiz maior, que é o nosso Deus. Então, diante de todo esse contexto que nós vimos agora há pouco, eu queria trazer para vocês um título que eu, em meus estudos, acho interessante. O livro poderia ser colocado como Livro dos Salvadores, ou Livro dos Governadores Tribais, que era justamente isso, tribos, que Josué deixou tudo dividido, para que quando ele partisse, essas tribos começassem o assentamento na terra de Canaã, e pudessem conquistar aquilo que Deus tinha entregado para eles. Então, por conta disso, como eles não cumpriram essa tarefa, ou a promessa que Deus tinha para eles de fato, tirarem os inimigos do povo de Deus daquela terra, Deus ele começa a participar nesse processo de salvação ou de libertação. Então, Livro dos Salvadores. Eu acredito que é um bom título que nós podemos colocar para que a gente observe a função dessas pessoas que estavam sendo levantadas. A função não era litígios, causas criminais, mas era justamente tirar o povo daquele contexto para que trouxesse libertação. Autoria e data. A gente vai passar um pouco sobre essa questão, porque aqui é uma questão mais discutível. Apesar de discutirmos sobre quem é o autor, no final das contas o conteúdo é o mesmo, o texto é inspirado, então importante é apenas eu trazer algum direcionamento acerca dessas duas questões. Então, o autor de Juízes é desconhecido, ele é anônimo. Em nenhum lugar da Escritura o autor é indicado. Então, a gente não tem uma certeza exata de quem é o autor, apesar de que a tradição judaica atribui a Samuel, mas esse livro, ele é composto, tudo indica, por vários blocos, vários materiais de diferentes períodos. E quando o autor, se caso foi Samuel ou outros autores, eles fizeram basicamente o que aconteceu com o livro de Salmos. No livro de Salmos nós temos 5 livros, que alguns colocam como uma referência ao Pentateuco. Nesses 5 livros nós temos vários autores, Davi, Moisés, alguns colocam Salomão, os levitas também escreveram alguns cânticos. Então, na compilação de um período de tempo de vários autores, alguém compilou, ajustou e organizou todos esses livros. Para alguns, Esdras fez isso, o escriba. Então, da mesma forma, alguns acreditam que o livro de Juízes também tem essa compilação de histórias e a possibilidade de vários autores terem escrito este livro. Porque nós temos em acontecimentos aqui de vários anos que foram se passando, e o autor, ou os autores, vamos dizer assim, compilaram aquelas histórias que eles acharam que iriam trazer um significado mais próprio para Israel, mas, claro, também o próprio Espírito Santo direcionando essas pessoas para que essas histórias chegassem a nós e nós pudéssemos aprender sobre o que nós iremos ler, expor e meditar. Tá bom? Sobre a datação, também é desconhecida, mas tudo indica que provavelmente o livro foi escrito durante a monarquia. Primeiro rei de Israel, Saul, depois todo o processo da monarquia, porque o livro termina dizendo que não havia rei em Israel. Então, provavelmente o autor, ele justamente colocando o processo do passado, ele disse, não havia naquela época rei em Israel, mas agora há rei, agora Deus trouxe de volta o direcionamento das nossas vidas, segundo a aliança de Deus. Então, por conta disso, muitos acreditam que foi escrito durante a monarquia, apesar de a gente não saber de fato exatamente se foi no período de Saul, no período de Davi e assim sucessivamente. Tá bom? Sobre a cronologia do juiz, para que a gente entenda como é que está aqui a sua cronologia do livro. O período dos juízes se estende desde a morte de Josué até a coroação de Saul. Então veja, isso aqui é importante.
O livro se estende desde a morte de Josué até a coroação de Saul, de modo que o livro de Juízes não abrange todo o período. Por quê? Porque ele deixa de fora 2 juízes que foram importantes em 1 Samuel que a gente observa. Um bem conhecido, Samuel, e o outro é Eli, certo? Por que não é Saul? Porque ele foi o primeiro rei. Então, quando Saul é levantado, o período de juízes acabou, certo? Então, a gente pode estender o livro de Juízes até 1 Samuel capítulo 12. Por quê? Porque Samuel é o último juiz de Israel. Ele é conhecido como profeta, sacerdote, né, ali, e um juiz que levantou justamente Saul, ungindo Saul para ser o primeiro rei de Israel. Quando Saul é levantado ao trono, o período, ou a cronologia de Juízes se encerra. Agora é o reinado de Saul, que Saul começa com um reino unificado, mas futuramente o reino é dividido. Aí a gente tem todo o processo do reino norte, reino sul, as tribos do norte, as tribos do sul, o processo de pecado, de idolatria, o exílio babilônio, o exílio assírio, Daniel, toda essa cronologia fascinante, histórica, que a gente tem que estudar também isso, porque é a palavra de Deus. É fascinante o Antigo Testamento, porque são histórias maravilhosas que nos ajudam bastante, tá bom? Outra coisa também interessante é que o livro de Juízes, ele precisa ser lido e visto no contexto da cronologia com o livro de Ruth. E quando os autores foram colocar na compilação, eles colocaram Juízes e Ruth. Por quê? Porque Juízes, ele acaba com um tom, vamos dizer assim, de desesperança. Como não há rei em Israel, está tudo perdido. E quando a gente olha para o livro de Ruth, a gente vê a esperança, Deus trabalhando em pessoas comuns, pessoas que Deus também tem levantado, a providência divina sendo levantada, principalmente ali na raiz de Davi, que vem o Messias, e a gente tem até na genealogia pessoas que não são judias, mas são colocadas lá para justamente mostrar esse fio condutor, a esperança messiânica sendo colocada diante de nós, tá bom? Então, é também legal depois os irmãos estudarem Juízes e o contexto de Ruth, trazendo essa relação de caos, mas de esperança, de pessoas conhecidas, mas também pessoas anônimas que Deus levanta, e pessoas que trouxeram o Messias, né? Onde a Moabita, todo aquele processo que os irmãos já conhecem muito bem. Certo? Agora, isso aqui é muito importante que os irmãos precisam prestarem atenção. Estrutura, organização e resumo. Estrutura, organização e resumo. O livro de Juízes tem 3 partes principais, certo? Quando você lê, você precisa guardar essas 3 partes principais do livro, tá bom? Primeira coisa, uma dupla introdução, ou 2 prólogos. Introdução e prólogo é sinônimos. Então, uma dupla introdução. Então, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 6, é o primeiro bloco. É a primeira estrutura que o autor quer nos ensinar algo. Que são essas 2 introduções, que ele vai nos ensinar bastante coisa acerca desse período, para chegar no meio e concluir o livro. Então, sobre o primeiro prólogo, a primeira introdução, já que nós temos 2, vai do capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, até o versículo 5. Lembra que determinadas tribos não persistiram na aliança de Deus. Então o autor já vai começar da seguinte perspectiva. Eles começaram com o pé direito, mas quando eles começaram a desenvolver e consultar o Senhor, que eles deveriam começar com a tribo de Judá, eles começaram a se corromper. Então, o primeiro prólogo vai nos mostrar a questão da parcialidade. Eles não foram completos no que tange ao assentamento de conquistar Canaã. Infelizmente, eles se corromperam e eles queriam adorar a Deus de maneira parcial, e por conta disso, de não considerarem a promessa do Senhor, Deus começa a sua disciplina, começa a entregar nas mãos dos seus inimigos, e o capítulo 2 vai justamente nos dizer, os 5 primeiros versículos, que Deus vai remover a sua proteção. E o povo vai ficar, o que é isso? E Deus vai começar a explicar o porquê disso, de ele ter removido a sua proteção. Então, o primeiro prólogo, vamos dizer, é esse fundamento que vai começar a nos direcionar
acerca dessa parcialidade no que tange à promessa de Deus. O segundo prólogo, que vai do capítulo 2 ao versículo 6, até o capítulo 3, versículo 6, deixa de enfocar nos insucessos das tribos para apresentar os indivíduos que o Senhor usou a fim de manter acesa a chama da conquista, da colonização em um período caótico. Então, vai mostrar justamente a transição para Josué. Josué foi levantado, agora nessa transição, Deus levanta esses líderes, e esses líderes, Deus vai nos mostrar que a chama ainda continua acesa. O Senhor está operando, o Senhor está levantando, mesmo que esses líderes também irão se corromper. A gente vai observar líderes que estão adorando a Deus e no dia seguinte estão adorando a Baal. É algo assim impressionante quando a gente começa a ver personagens que foram levantados, mas também o livro quer mostrar as fraquezas dos líderes para que possamos sempre observar que é a graça de Deus que faz todas as coisas. Não é pela capacidade dos líderes, porque os líderes são falhos, eles são pecadores, mas é pelo Espírito do Senhor. Então, nesse período caótico, nessa terceira geração, vamos dizer assim, o Senhor vai apresentar esse processo de condução, de líderes sendo levantados, de a chama ainda continuar acesa. Então, essa introdução, nessas duas introduções, basicamente abarca isso, promessa parcial, e em segundo lugar, a chama ainda continua acesa, capítulo 2, versículo 16, Deus suscita líderes para libertar Israel dos oprimidos. Essa sessão agora é a sessão principal, chamada comumente de sessão de ciclos. E a gente vai ver já já que ciclos são esses. Então, essa sessão contém os famosos ciclos, relatos mais longos, de 6 juízes principais. A gente, nessa questão dos 12 juízes, a gente coloca juízes principais e juízes secundários. Relatos mais sucintos, relatos mais longos. Então, os juízes principais são esses: Otoniel, Eude, Débora, Gideão, Jefité e Sansão. E os juízes secundários, Sangar, Tola, Jair, Ibsam, Elon e Abidom. Ao todo, nós temos 12 tribos aqui, 12 líderes que representavam possivelmente as 12 tribos de Israel, certo? Então, preste atenção. Os 6 ciclos, os irmãos, quando lerem, vão observar esses 8 elementos aqui. Está bem nítido, é uma estrutura do autor para que a gente observe esse ciclo, Deus operando, Deus entregando, Deus restituindo, sempre Deus fazendo todas as coisas diante do que esses juízes estavam fazendo, o povo estava fazendo. Então, esses 6 ciclos principais são construídos em torno dos seguintes componentes. Preste atenção. Nós temos Israel fazendo aquilo que era mal perante ao Senhor. Depois o Senhor os entrega nas mãos dos opressores. Depois Israel serve o opressor por uma quantidade de anos. Então veja, sempre esse ciclo vai acontecer. Quarto lugar, Israel clama ao Senhor. Depois o Senhor levanta um libertador. O Espírito do Senhor está sobre o libertador. O opressor é subjugado. E por fim, nós temos a terra em paz por uma quantidade de anos. Então esses ciclos sempre se repetem. O povo vai para o primeiro, vai para o segundo, vai para o outro e volta de novo. Faz o que era mal, o Senhor entrega, o Senhor, eles servem aos oprimidos, eles clamam ao Senhor, o Senhor levanta. Sempre esse ciclo vai se repetir ao decorrer do livro. E o autor quer nos ensinar algumas coisas com esses ciclos. Por que é repetitivo? Para demonstrar justamente toda essa operação. E o livro finaliza com uma dupla conclusão, dupla introdução, essa seção dos ciclos no meio, e por fim o capítulo 17 até o capítulo 21, versículo 25, uma dupla conclusão. Então, os Juízes termina com 2 epílogos ou 2 conclusões que destacam. O autor, ele tem esse propósito: o fracasso histórico e teológico de Israel sob a liderança dos juízes e o caos espiritual e social dele resultante. E quando a gente olha, vamos observar o capítulo 17, nós temos essa expressão-chave que a gente vai sempre observar no capítulo 17, 18, 19 e o capítulo 21, quando sempre o autor vai afirmar, aqui perceba, no capítulo 17, versículo 6, justamente para concluir que os líderes não foram capazes, no sentido de que Deus, na sua providência, há de levantar um rei para unificar o povo,
e sempre ele vai ter esse refrão. O refrão é: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que se achava mais reto. Capítulo 18, versículo 1. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte a herança. Olha o capítulo 19, mais uma vez esse refrão aparecendo. Eu já disse isso em um EBD. Olhe para as repetições, são placas de sinalizações para a gente entender determinados conceitos. O autor tem algo a nos ensinar. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita, que peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. E o livro finaliza, perceba, essa transição para Samuel, começa com essa questão caótica, aqui, teológica, muito importante. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que se achava reto. Então isso é muito importante, essa conclusão do livro. Agora algo mais prático, vamos dizer assim, qual é a mensagem de Juízes? Quando refletimos sobre Juízes, torna-se evidente que o livro tem uma agenda clara, que abarca pelo menos 3 propósitos, 3 mensagens que a gente observa ao decorrer do livro. Em primeiro lugar, uma defesa da reputação do Senhor. Esse é o primeiro ponto. E nessa questão da defesa da reputação do Senhor, nós temos fracasso e disciplina e a aliança de Deus. O que seria o fracasso e a disciplina? Ou seja, os juízes, eles não perceberam, não abarcaram a importância de eles progredirem na aliança de Deus. E por conta disso, Deus, como demonstração da sua soberania, demonstrou a sua entrega para os povos pagãos e eles foram oprimidos. Então, quando a gente lê o livro, parece que o povo de Israel entendia a seguinte perspectiva: parece que o Senhor é fraco. Nós não estamos conquistando mais como Josué. Mas depois Deus vai nos mostrar que o fracasso deles não é uma fraqueza de Deus. Mas o fracasso deles é porque eles não estão observando aquilo que Deus tem para eles. E por isso Deus os entrega às mãos dos seus próprios inimigos. Os entrega às mãos dos seus próprios pecados. Então, fracasso por um lado, mas disciplina de Deus por um outro. Porém, ao mesmo tempo, nós vemos a aliança de Deus, que é o quê? É o elemento que a gente observa no livro, da defesa da honra do Senhor, de continuar com a sua aliança. Mesmo que ele discipline o seu povo, nós vamos observar um Deus no caos. Por isso que eu coloquei Deus no caos. Porque enquanto o pecado está sendo colocado, ao mesmo tempo, a graça de Deus suscita líderes, levanta o povo para, mais uma vez, eles observarem a lei do Senhor. Então, isso demonstra como algo de que Deus, ele não se esqueceu do seu povo. Apesar da infidelidade do povo, há a fidelidade de Deus em permanecer com a sua aliança. Ele jamais violará a sua aliança. Então, esse é o primeiro ponto, a mensagem aqui, a reputação do Senhor. Mas também nós observamos o perigo com a assimilação do ambiente. O livro deixa bem claro que, como Israel falhou em não completar a conquista da terra, o que é que vai acontecer? Os israelitas, ao decorrer do tempo, eles vão começar a se assimilar com o ambiente. Eles vão começar a adorar falsos deuses. Eles vão começar a casar com as cananeias. Eles vão aceitar deuses pagãos, idolatria. Eles vão fazer aquilo que é mal perante o Senhor. Eles não estavam levando o chamado de Deus a sério. E por conta disso, o livro vai nos demonstrar de maneira bem clara o cuidado com o ambiente em que nós vivemos. Se nós não tivermos um compromisso da consciência de quem nós somos em Deus, infelizmente, a assimilação do ambiente entrará em nosso coração, entrará em nossa conduta, entrará em nossa família, entrará em muitas coisas que nós tocamos e observamos, e quando menos nós esperamos, nós estamos vivendo como pagãos, vivendo como ímpios, porque o ambiente deve ser extirpado. E é isso que o livro de Juízes vai nos mostrar nessa questão. E, por fim, em terceiro lugar, a necessidade aqui de uma líder, né? É um líder, tá bom?
lado positivo e lado negativo. O lado positivo mostra a providência de Deus, Deus levantando líderes para manter essa chama acesa, e o lado negativo nos mostrando que à medida que o livro progride, esses líderes também fracassam, para justamente nos mostrar que tudo precisa vir das boas mãos de Deus. A gente sempre precisa ter essa perspectiva que é Deus que faz, Deus que levanta, Deus que abate, é Deus que capacita diante dessas coisas. Sexto lugar, nós já estamos finalizando, pode ser um pouco cansativo, mas é necessário, tá certo? A pregação moderna de Juízes. Quando eu falo moderna, é como a gente pode construir uma pregação contemporânea do livro de Juízes, já que ele é bastante antigo. Nós temos um desafio, é a palavra de Deus. E já que é a palavra de Deus, pastor, como eu devo entender esse livro? Como eu devo pregar esse livro para os meus contemporâneos, para o meu filho, para o momento que eu estiver no meu devocional em família? Porque você só vai querer ler Efésios? Você só vai querer ler Hebreus? Você só vai querer ler João 3,16? Toda a palavra de Deus é inspirada. E nós precisamos entender toda a Escritura. Então, aqui vai alguns conselhos dessa pregação de como nós podemos construir uma ponte contemporânea no livro de Juízes. Nós temos algumas abordagens. E a primeira abordagem que eu vou colocar é uma abordagem reducionista. O que seria isso? Nós pegamos alguns livros do Antigo Testamento e a gente reduz ele a uma lição moral. Isso é trágico. Por quê? Porque muitas vezes a narrativa histórica quer nos ensinar algo teológico. E quarta-feira, os irmãos que não estão vindo para o culto de oração, e eu chamo vocês para vir para o culto de oração, amém? Nós vimos algo muito importante sobre uma narrativa histórica, quando Deus colocou uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Quando nós estávamos observando o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me guia para as veredas de justiça. Então nós observamos que aquela palavra guiar significa liderança. E Deus lidera através da sua presença, uma presença que nós podemos experimentar, nós podemos ver, nós podemos enxergar. E eu dei um exemplo em Êxodo, quando o povo sai de Israel e Deus, para testificar a sua liderança, a sua presença na experiência com Deus, duas teofanias, manifestações, que é a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Quando a coluna de nuvem se movimentava, o povo seguia. Quando ela parava, o povo parava. E à noite a coluna de fogo. E quando a gente lê essa narrativa, a gente não simplesmente deve ler como algo, que legal. Não, há uma implicação teológica. E qual é? Nessa história Deus está dizendo, eu estou conduzindo a minha manifestação, a minha glória, através dessas duas manifestações. Então, a gente muitas vezes reduz, pega a história de Davi, e começa, né? Davi, um homem de Deus, e aquela coisa, e ensina para as crianças, e é só lição moral. E aqui um conselho para nós, pais, EBD e etc., nós precisamos pegar a implicação teológica. Nós precisamos entender qual é o propósito do texto. Aí a gente pega o contexto de Davi, venceu os gigantes, qual é o gigante da sua vida? Aí a gente começa a alegorizar o texto, mas no contexto histórico, qual é o propósito teológico desse reinado de Davi com Jesus? Por que ele venceu? Então a gente precisa ler as narrativas, que é um gênero literário, com os seus mecanismos. Da mesma forma, Provérbios e assim sucessivamente. Então, observe que a Bíblia ela tem a sua simplicidade, mas ao mesmo tempo tem a sua complexidade em algumas questões que o autor introduziu, porque ele estava diante de um contexto. Ele tinha uma cultura da sua época. E nós que estamos nesse processo, nós precisamos justamente fazer essa ponte, entender o que o texto quer dizer, para que possamos aplicar esse texto para as nossas vidas odiernas. Então, a abordagem reducionista é o que muitas vezes nós observamos. Pegamos a história de Sansão, todo aquele processo de Gideão, e muitas vezes a gente resumimos aquilo como questões morais, é claro que são importantes, mas a gente precisa colocar graça e lei, a implicação do Evangelho, fazer uma abordagem mais ampla nas Escrituras, porque o próprio autor de Hebreus cita Juízes. Qual é o entendimento dele, quando ele cita Juízes? É apenas colocar uma abordagem moral, esse autor ou essa geração da fé? Então a gente precisa justamente fazer essas perguntas e entendermos de uma maneira mais abrangente. Aqui eu vou apenas citar alguns exemplos, tá bom? Sobre 3 passos para uma abordagem saudável, meus irmãos. É isso que nós aprendemos
no seminário, e eu estou trazendo para vocês. É isso que a gente aprende como ler a Bíblia também. Ler a Bíblia não é simplesmente ler o capítulo. Ler a Bíblia requer entender o contexto imediato, palavras repetidas, o propósito do autor. Filipenses tem um propósito, Apocalipse tem outro, o contexto é outro. Apocalipse é simbologia, é Apocalipse. Então, tudo isso a gente precisa, meus irmãos, como crentes, buscar entender a palavra de Deus. Não somente no púlpito, mas em casa. É bênção de Deus nós fazermos isso. Então, 3 passos para uma abordagem saudável que eu coloco aqui para vocês. A primeira é a questão da análise temática. O que esse texto significava em seu antigo contexto israelita. Então, o primeiro ponto é você ler o texto, observar a temática, o que é que o autor está querendo dizer. A gente observou aqui a unidade da introdução, do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 5. Então, tem uma questão temática lá. Questão parcial da promessa de Deus. Então, quando eu observo essa temática, eu começo a ler o parágrafo e analisar isso, eu vou começar a ter uma percepção mais perspicaz das Escrituras. Então, a análise temática, eu diria, é você ler o capítulo, observar um tema, algo que se repete, algo que pode saltar nos seus olhos de um princípio, de um tema ali naquele capítulo, que possivelmente Deus estava dizendo naquele contexto para Israel, para aquele determinado juiz. Depois disso, a gente observou agora há pouco a análise teológica. Quais são os princípios teológicos que emergem ou são ilustrados pela análise temática do texto? Então, primeira, uma questão do próprio texto, saindo, emanando do próprio texto, depois fazendo essa questão teológica. E, por fim, a aplicação contemporânea, a partir do ponto teológico, nós desenvolvemos a aplicação. Então, vou colocar um exemplo aqui para vocês verem, tá bom? Um exemplo. Veja só, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 5. Nós podemos colocar o tema, assentando-se com o inimigo. A ideia exegética, ou a temática, em primeiro lugar, significa o seguinte: a despeito da poderosa presença de seu Deus fiel, Israel falhou. Quando a gente lê, a gente observa isso. Israel falhou e não conquistou a terra prometida porque desobedeceu o mandamento de Deus de exterminar os cananeus e porque adotou a cultura e a região cananeia. Então nós temos esse pressuposto temático. O povo não obedeceu ao Senhor. E a questão teológica? As promessas de Deus são confiáveis, mas elas podem ser realizadas apenas parcialmente e serem colocadas em xeque quando o seu povo desobedece às suas ordens e compromete sua posição especial. Então, processo temático, processo teológico e a aplicação com uma comunidade pactual que somos e como destinatários de suas promessas confiáveis, devemos ser obedientes e preservar nossa identidade como povo a fim de experimentar a plena realização de suas promessas. Então, diante desses 3 processos, quando a gente lê, a gente tem uma compreensão bastante perspicaz. E o nosso intuito, quando a gente estiver pregando, é justamente fazer esse processo. Eu falar para vocês a temática que eu estou vendo, o processo teológico e a aplicação contemporânea, para não ficarmos somente no passado, mas o que o livro nos ensina em nosso processo atual. E por fim, meus irmãos, eu não queria me estender muito para não ficar tão cansativo, apesar dessas introduções, mas são necessárias. Algumas aplicações sobre o livro de Juízes, tá certo? Eu vou dividir de 2 formas: sobre nós e sobre Deus. A gente aprende no livro sobre nós e sobre Deus. Sobre nós, em primeiro lugar, e aqui essa é uma expressão muito importante, eu queria que os irmãos guardassem, apesar de ser a primeira vez que os irmãos irão ouvir, mas é muito comentado nos estudos quando observa o livro de Juízes. O cuidado com a cananização da igreja. Cananização significa Canaã, o povo ímpio que vivia lá. Então, o ponto aqui, que a gente poderia colocar um tema do livro de Juízes. Qual seria o tema do livro de Juízes? A cananização de Israel. O povo se amoldou, ou pegou o molde, melhor dizendo, né, dos ímpios, daquele contexto pagão, estavam vivendo da mesma forma que eles estavam vivendo.
E essa aplicação contemporânea é muito importante porque, assim como Israel, nós somos exprimidos pelo molde do mundo. A cada dia que passa, na família, na universidade, na sociedade, na política, aonde quer que nós estivermos, o paganismo, o materialismo, o secularismo estará lá, de alguma forma, tentando colocar o nosso coração diante dessas questões. Então, nós vemos evidências dessa canonização por toda parte, principalmente em um contexto contemporâneo na igreja, fazendo essa relação com o livro e por que esse livro é importante para os dias de hoje. Como, por exemplo, a nossa preocupação com a prosperidade material, o nosso sincretismo, a nossa recusa em obedecer ao Senhor, as nossas divisões, nossas concessões morais, que levam muitos cristãos e não cristãos a não distinguirem, esse rapaz é o que de fato. Então nós estamos tão envolvidos no ambiente que estamos absorvendo isso e estamos, muitas vezes, ao invés de afirmarmos, venha o teu reino, nós estamos dizendo, venha o meu reino. Venha o meu reino. Mas o texto nos diz, venha o teu reino, a tua vontade. Então eu diria, em primeiro lugar, a primeira aplicação é esse cuidado com o ambiente, nós que vivemos a cada dia sendo bombardeados com várias mensagens que não glorificam ao Senhor. E isso é trágico para a vida cristã, quando nós não sabemos qual é o nosso compromisso com Deus, qual é o pacto que Deus tem conosco, qual é a nossa aliança com Jesus, o que nós devemos fazer, o que nós devemos ensinar, o que nós devemos praticar diante das nossas vidas. E por fim, sobre nós, sobre Deus, Deus graciosamente chama o seu povo para um relacionamento pactual. Deus graciosamente. Nós vemos no livro, meus irmãos, que o maior privilégio, e justamente Deus está escrevendo para esses destinatários, o povo de Israel, o povo que sempre Deus teve uma aliança com eles. Deus sempre renovou a sua aliança, mas Deus vai deixar bem claro, nesse relacionamento pactual, que se nós desprezarmos o nosso Deus, Ele agirá com ira. Ele agirá com disciplina. Então, há um chamado gracioso em nossas vidas, para nós, de uma vez por todas, não servirmos a dois senhores, mas servirmos apenas ao Deus que nos chamou para a sua própria glória. E ao mesmo tempo, nós observamos um Deus que é zeloso. Deus não tolera rivais. Isso vai ficar assim de maneira bastante nítida quando nós lemos esse livro. Deus não tolera rivais. Não tem como nós servirmos a dois senhores. Servir a dois senhores ou queremos de alguma forma ficarmos em cima do muro, que não existe isso, meus irmãos, é problema, é disciplina, ou se nós não entrarmos no mandamento do Senhor, na obediência perene, nós iremos observar o zelo de Deus, o pacto de Deus diante de nós. Mas também nós observamos que Deus ainda é gracioso. Deus muitas vezes não nos trata como nós merecemos. Isso vai ficar bem nítido. O povo merecia a extinção, mas Deus, pela sua graça, baseada em sua infinita misericórdia, em seu amor, continua sendo grato, continua dando graça perante as vidas que Ele tanto amou, e Ele tem essa bondade. E por fim, tudo vem da boa mão de Deus. Qualquer coisa que alcançamos, positiva, tanto nossa vida odierna, tudo, meus irmãos, vem da boa mão do Senhor. Ele é gracioso, Ele é zeloso, Ele nos chamou para um pacto solene. E concluímos, o livro de Juízes ensina seus leitores em cada era que, quanto mais escuro o coração humano, mais brilhante é a luz da graça divina. Quanto maior as trevas, maior será a luz do Senhor. Ele demonstrará a sua graça de maneira infinita, porque o verdadeiro herói no livro é Deus.
só Ele e ninguém mais. E aqui eu coloco algumas obras que serão consultadas, caso os irmãos queiram ler. Todo pastor indica livros e quer que os irmãos leiam, tá bom? Tem livros fáceis, livros um pouco mais difíceis, mas aqui eu coloquei 5 obras que são bastante enriquecidas. O primeiro é esse comentário do Daniel Bloch, e eu trouxe aqui para os irmãos, depois se os irmãos quiserem dar uma olhada, ele saiu agora há pouco, e é um dos melhores comentários que nós temos em Juízes, graças a Deus foi traduzido, ele tem em torno de 900 páginas. Ele tanto fala sobre Juízes, como também Ruth, tá bom? Então esse livro, ele é um comentário exegético, ele é um comentário muito importante, onde esse autor passou em torno de mais de 20 anos ensinando esse livro, e ele escreveu esse comentário maravilhoso sobre esses 2 livros. Ele diz o seguinte: o livro de Juízes ensina seus leitores em cada era, que eu falei agora, quanto mais escuro o coração, mais brilhante é a luz da graça divina. Contudo, há também o livro de Ruth. Somos lembrados de que o reino de Deus é edificado não por força, mas pelo Espírito. Além disso, somos instruídos que a obra do Senhor é realizada não tanto por líderes poderosos e carismáticos, mas por pessoas comuns, que em suas atividades diárias exibem a obra transformadora do Espírito do Senhor. Então é algo maravilhoso. Tem esse outro comentário em inglês também que a gente está consultando, que é aplicação e comentário desse autor, Leison Junger, muito interessante também. Ele faz essa transição das aplicações para os contextos odiernos. Esse terceiro que é exposição cristocêntrica desse autor, e 2 comentários em português, Juízes, aqui eu não estou vendo o nome, Robert Crison, e o próximo, Leon Morris e Arthur Kundell. Então, esses 5 comentários estará sendo aqui consultado pelo pastor, mas caso os irmãos queiram ler, a minha indicação seria o último aqui da direita, da direita, esse Rósio, ele é mais fininho, ele é mais prático, então acredito que os irmãos teriam uma boa aquisição desse comentário. Amém?